Olá pessoal, bem-vindos ao canal e a continuidade do livro A Voz do Mestre. Estamos num momento muito bonito e curioso. Por quê? Primeiro ele nos falou, nesse livro A Voz do Mestre, de um primeiro olhar, de uma aproximação com o coração. Ele falou de uma semente, do nascimento de uma flor e de um fruto, nos mostrando a possibilidade de uma união e de uma proximidade com essas duas divindades, para que uma nova coisa surgisse na Terra. O que significa isso? Além de nós, de podermos fazer nascer algo através de plantar essa semente no nosso coração, essa unidade, podemos fazer uma coisa com o ambiente no qual convivemos, correto? Fazer algo pela humanidade, não apenas por nós, mas pela humanidade. E aí na sequência ele vem com uma imagem bastante forte, ele diz: a primavera chegou, fala da beleza, da alma do ser humano que está feliz e contente, mas ele diz que subitamente isso se transforma e que esse ser humano esquece o riso, a doçura e a bondade e começa a mostrar incêndios devastadores que consomem as pessoas, a beleza da vida que está oculta e que existe uma mortalha de cinzas. E isso não é parecido muito com o que estamos vivendo hoje? E ele nos fala da debilidade do ser humano e da onipotência de Deus, porque se nós estamos aqui, entre aspas, no comando das nossas vidas e nós não cuidamos daquilo que fazemos, o que pode um Deus que, para quem acredita em Deus, mas que certamente existe uma ordem, isso está claro, né? Mas o que pode alguém, né, ou algo que tem essa lei fazer por nós se nós não fazemos? Então, daqui a gente pode fazer algumas reflexões, começando aqui, pensar algumas coisas, já que ele fala da pequenez humana, que é o que nós podemos fazer hoje na nossa vida. Então, primeira coisa, né, ele já nos disse que a gente precisa ter esse contato com o coração. Contato com o coração significa com a nossa essência. Agora, se durante a nossa vida esses incêndios devastadores aconteceram e vão acontecer, ele fala de uma força destruidora e cega, isso existe dentro de nós e vai estar nos desafiando o tempo todo. Sabe aquelas vozes que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem? Que de repente você fica ouvindo e essa voz vai te esmagando e fica um pensamento circular na sua cabeça: oh meu Deus, por que eu fiz aquilo no passado? Oh meu Deus! E muitas vezes a gente fica rodando como uma mosca em torno de uma lâmpada. Isso a gente precisa eliminar. Aquilo que passou, a primavera chegou, as folhas caíram e se foram. E que beleza, novas plantas vão nascer. Agora, se a gente fica sofrendo com as coisas que a gente viveu, a gente não extrai a essência daquela experiência, né? E a gente precisa lembrar disso. A gente precisa ter leveza na vida para a gente continuar avançando. Lembra do homem ideal que ele diz aqui? Um pouco antes, temos um homem ideal. E esse homem ideal, ele é leve, ele precisa se alargar, ele precisa dar passos para frente, ele precisa se comprometer consigo mesmo. Eu me comprometo comigo mesmo, você se compromete com você mesmo e a gente continua caminhando apesar desse sofrimento que vai acontecer muitas vezes na nossa vida, mas a gente não se identifica com os nossos defeitos. Eu não sou esta pessoa que o outro diz. Muitas vezes os outros dizem: você é isso, você é aquilo. Não, eu não sou isso. Não simplesmente porque eu não aceito o que o outro diga, mas eu posso até estar isso temporariamente com alguns defeitos. E no momento que eu sei que eu não sou isso, mas eu estou isso, eu já consigo me ver também sem isso e fazer o meu trabalho nessa direção
de ir limpando as minhas imperfeições. Então, se a gente tem como guia, por exemplo, na nossa vida, a bondade, se a gente tem como guia na nossa vida essa ideia de que a gente precisa beneficiar não só a nós, como a toda a humanidade, sem uma coisa de se aproveitar de qualquer situação, se eu olho a partir de uma outra perspectiva mais humana, isso vai de alguma maneira jogando uma água sobre esse incêndio. Ele vai ficando mais tranquilo. E na medida de que eu vou apagando os meus incêndios, eu começo a dar espaço para que esse fruto que foi citado antes volte a crescer. E eu deixo de olhar para essa pequenez humana do outro para mim e começo a lembrar quem sou. Vamos continuar aqui a leitura. Vou voltar só no parágrafo que eu parei. Refletia no inimigo do homem oculto, ou seja, aquele homem dentro de nós, que está contra, né, esse crescimento para o homem ideal, profundamente abaixo das camadas da terra e entre os átomos do éter. Ouvia os gemidos das mães e das crianças famintas e partilhava de seu sofrimento. Ponderava acerca da selvageria dos elementos e da pequenez humana. Continuando. E lembrou como, apenas no dia anterior, os filhos do homem haviam dormido em segurança em seus lares, ao passo que hoje eram fugitivos, destituídos de lares, lamentando por sua bela cidade, enquanto a contemplavam ao longe, com a esperança transformada em desespero, a alegria em tristeza, a vida de paz em estado de guerra. Sofria com os corações partidos que haviam sido presos nas garras férreas da tristeza, da dor e do desespero. Enquanto a alma permanecia ali a ponderar, sofrer e duvidar da justiça da lei divina, que congrega todas as forças do mundo, murmurou no ouvido do silêncio. Por trás de toda essa criação, há uma sabedoria eterna que produz fúria e destruição, mas que produzirá ainda uma beleza imprevisível, pois fogo, trovão e tempestades são para a terra o que são para o coração humano ódio, inveja e maldade. Enquanto a nação angustiada enchia o firmamento de gemidos e lamentações, a memória trouxe à minha mente todas as advertências, calamidades e tragédias representadas no palco do tempo. Vi o ser humano ao longo da história erigir torres, palácios, cidades e templos sobre a superfície da terra, assim como vi a terra se voltar contra eles e tragá-los em seu seio. Vi homens poderosos construírem castelos inexpugnáveis e observei artistas embelezarem suas paredes com pinturas. Em seguida vi a terra bocejar, escancarar a boca e engolir tudo que a mão habilidosa e a mente brilhante do gênio haviam moldado. Eu soube que a terra é como uma linda noiva que prescinde de joias artificiais para ampliar sua beleza, contentando-se com o verde de seus campos, as areias douradas de suas praias e as pedras preciosas de suas montanhas. Quanto ao ser humano em sua divindade, entretanto, viu ereto como um gigante em meio à ira e à destruição, zombando da raiva da terra e da fúria dos elementos. Semelhante a uma coluna de luz, o ser humano se manteve em meio às ruínas de Babilônia, Nínive, Palmira e Pompeia, e enquanto estava de pé, cantava a canção da imortalidade. Que a terra tome aquilo que é dela, pois eu, ser humano, não tenho fim. Vou parar por aqui. Tem muita coisa novamente aqui para refletirmos e continuamos amanhã, se Deus quiser. Beijos para vocês, pessoal. Bye, bye.